Olá, tudo bem? Se você está querendo entrar na área de consultoria em RH, se você é estudante, quer saber como você entra na área de recursos humanos, no subsistema recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, se você quer crescer nessa área, de repente, Daniela, eu quero ter liberdade geográfica, liberdade financeira, quero faturar mais, então você está no lugar certo, porque eu vou te passar exatamente o que eu tenho feito na minha consultoria para dar certo. Eu sou a Daniela Araújo, consultora em RH, especialista em recrutamento e seleção, palestrante, escritora, e estou aqui para te falar exatamente o que a gente tem feito, né? O que eu tenho feito e compartilhar alguma das minhas experiências para que você tenha aí sucesso na sua consultoria de RH. Eu coloquei aqui, descubra o segredo da consultoria de RH independente. Mas não é só um segredo, não. Descubra o segredo de sucesso da consultoria de RH. Por quê? Para que esse negócio dê certo, ele vai depender única e exclusivamente de você. Se você está esperando eu colocar aqui uma receitinha de bolo para que você siga exatamente esses passos, talvez esse não seja o vídeo para você. Por quê? Cada um tem o seu momento, cada um tem aí a sua visão de negócio. Então, já te adianto, eu não tenho, infelizmente, uma receita de bolo para te passar, mas eu tenho aí a minha expertise, a minha experiência, a minha vivência e tudo que eu tenho construído ao longo de alguns anos, né, na minha carreira. Então, sem mais delongas, vamos lá. Quero apresentar a vocês Daniela. Essa era a Daniela aí com seus 9, 10 anos de idade, que gostava muito de brincar, gostava muito de se comunicar, queria ser apresentadora de TV. E aí a gente sabe que no meio do caminho, né, as coisas vão tomando um outro rumo. E aí o que aconteceu? A Daniela fez a faculdade em administração com ênfase em comércio exterior, mas aí a Daniela foi para a área administrativa financeira. E aonde está o RH nessa história, Daniela? Me formei em administração com ênfase em comércio exterior, mas nunca atuei com Comex na realidade. Fui para a área administrativa, mas dentro da área administrativa eu sempre estava buscando ali um cantinho para entrar na área de RH. Foi então que eu consegui, no ano de 2014, me recolocar em uma empresa como coordenadora administrativa. Embora eu estivesse como coordenadora administrativa, o foco era 100% em gestão de pessoas. Então, eu tinha que implantar processos, eu tinha que dar treinamento, e ali, gente, foi onde eu me encontrei. Aproveitei aquele momento, aquela oportunidade que eu vinha ali galgando tinha um tempo, e entrei para fazer a minha pós em psicologia organizacional. De lá para cá, eu não saí mais, né, da área, mas é importante falar que desde o meu início de carreira, eu estava sempre em contato com pessoas, porque a área administrativa, ela abrange muita coisa. Então, eu sempre atuei com o RH, mas o RH não era o foco principal das empresas, justamente pelo fato de ter o DP, de ter o administrativo e ter o financeiro. Então, toda empresa que eu tinha oportunidade de fazer um recrutamento e seleção, eu dava o meu melhor. Toda vez que eu tinha oportunidade de montar um treinamento para pequenas equipes, eu sempre dava o meu melhor. Então, é isso que eu falo, é a gente mostrar, ver as oportunidades, criar as oportunidades, pensando no futuro, pensando lá na frente. Então, posso dizer para vocês que essa garotinha aí da foto, ela venceu, viu, gente? Não estou dizendo de vencer de, nossa, rica, maravilhosa, não, estou falando de vencer, de chegar realmente onde eu queria na minha vida profissional, tá? Não podia deixar de apresentar aqui para vocês os meus pais. Então, hoje eu tenho os meus filhos, tenho meu marido, mas os meus pais são a minha base. Então, embora a gente tenha aí uma criação, os nossos pais têm uma mentalidade geralmente diferente da nossa. Tem que trabalhar no CLT, tem que ter estabilidade. Não, a gente pode mostrar que dá certo, né, o nosso trabalho de forma autônoma também. Mas eles são a minha base, sempre que eu preciso, me ajudam cuidando dos meus filhos. Então, a gente não pode esquecer de quem apoia a gente sempre. E aí, vamos lá, né? Muita gente fala, Daniela, como que eu faço? Como que eu escolho o nicho? Então, vamos começar do começo, tá, gente? Primeira coisa. Nesse encontro aqui, eu quero falar para vocês que não tem uma receita de bolo. Às vezes você fala, Daniela, eu estou esperando você passar uma receitinha para eu seguir e dar tudo certo. Não tem receita de bolo. Sabe por quê? Cada ser humano é único.
cada ser humano tem que pensar em criar o seu negócio de forma encantadora e personalizada. Ninguém vai ser igual a Daniela, ninguém vai falar igual a Daniela, assim como eu não vou falar igual às outras pessoas. Então, a gente precisa construir o nosso negócio. Então, o que eu vou passar aqui para vocês são alguns insights, algumas ideias para que vocês consigam tirar o negócio de vocês do papel. Uma coisa importante, tenha papel e caneta na mão. Muita coisa que eu vou colocar aqui não vai estar no slide, então é interessante você anotar. Uma dica muito importante também é que tudo que a gente anota, o cérebro da gente, ele absorve mais rápido. Então, tenha o hábito de ter um caderninho de anotações. Esse aqui, assim, a gente vai ter uma série de vídeos, eu vou estar sempre postando aqui para vocês. Sabe por quê? Sempre que tiver um site novo, eu tenho várias coisas para contar para vocês também, eu vou colocar em vídeo e vou disponibilizar para vocês, certo? Antes da gente falar de nichos lucrativos efetivamente, eu quero que você, depois que terminar de assistir esse vídeo, pegue papel e caneta e você vai colocar tudo o que você sabe fazer. Ah, Daniela, mas tudo que eu sei fazer não está dentro da área de RH, estou fazendo uma transição de carreira. Não tem problema. Por exemplo, sempre trabalhei com atendimento ao público. Ótimo. Quais são as competências que o trabalho com atendimento ao público exige? Uma boa comunicação, um bom poder de persuasão, para, dependendo da área, dependendo do atendimento, convencer a pessoa, flexibilidade, adaptabilidade. Então, por mais que você não tenha experiência técnica, você tem as competências. E é o que eu sempre falo, as competências técnicas a gente aprende. Então, você vai comprar um curso, você vai comprar minha mentoria, você vai, né? Você vai falar assim, Daniela, eu quero aprender a ter minha consultoria. A parte técnica eu me ensino. Mas quais são os comportamentos, né, que você tem que te ajudaria nesse processo? Então, é importante você ter isso no papel, porque as competências, o comportamento, ele ajuda muito a gente chegar onde a gente quer. Mas quais são os nichos mais lucrativos? Olha, gente, quando eu comecei, o que eu fiz? Eu simplesmente fiquei 2 meses, de domingo a domingo, no LinkedIn, fazendo captação de clientes. 2 meses, gente. Foi o mês de fevereiro e o mês de março. De domingo a domingo fazendo captação. Quando foi no mês de maio, já me apareceram os 2 primeiros clientes. Daí por diante, não paramos mais. Então, isso quer dizer, e eu escolhi o nicho? Não, eu olhava, vinha que tinha uma vaguinha aberta, eu fazia a abordagem da pessoa que tinha, né, aberto a vaga, ou eu entrava lá na empresa e buscava o CEO da empresa, o dono da empresa. E assim, gente, eu tô falando do LinkedIn, mas sabe aquelas empresas que você já trabalhou? Você precisa falar para eles qual que é o serviço que você está fazendo agora. Sabe aqueles seus amigos? Sabe aquele seu perfil no LinkedIn que ele está todo acabado? Arruma seu LinkedIn, por quê? Outra dica, o LinkedIn, ele é a sua loja. Não adianta você abordar o recrutador ali oferecendo seu serviço, se na hora que ele vai abrir lá, você está com uma foto que você tirou na praia de óculos escuro. Isso não é um perfil profissional. Então, você precisa ter um LinkedIn profissional. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o meu perfil no LinkedIn para vocês entenderem, né, saberem como que é um perfil estratégico, para vocês se inspirarem. Mas se quiser também a gente consegue conversar para estruturar esse perfil aí. Então, entenda. Instagram e LinkedIn é a loja de vocês. Como que esses perfis estão? Porque as empresas querem saber, puxa, o que a Daniela faz? Quem é a Daniela? Então, a gente precisa colocar as informações nas redes sociais, tá? Hoje, o que eu entendo como um nicho lucrativo, tá? Eu trabalhei durante um período com o nicho de escritório contábil. Analista fiscal, analista financeiro, analista contábil, né? Eles têm aí analista de paralegal. Então, é um nicho que eles têm dificuldade, né, para encontrar. Porém, a gente sabe que esses profissionais estão cada vez mais escassos. E aí, como que a gente vai fazer? Se você quer esse tipo de nicho, você vai focar em quê? Em buscar escritórios contábeis. Se de repente, olha que dica legal,
Dani, eu sempre trabalhei em hospital. Você pode focar em hospital, clínicas médicas, clínicas de estética, né, para poder buscar esses profissionais. Olha outra coisa, eu vejo muita gente, ai, nossa, eu era advogada, mas estou querendo fazer transição de carreira. Se você já é advogado, você tem a experiência dentro dessa área, gente, está muito fácil migrar para o recrutamento de seleção para escritório contábil. Olha isso. Tem grandes empresas de recrutamento de seleção, consultorias grandes, que dentro dela tem engenheiro, arquiteto, advogado. Esses se tornaram profissionais da área de RH dentro da área deles. Então, eles já sabem, quando vai contratar um advogado, o que o advogado precisa, qual que é o perfil. Então, eles já conseguem fazer isso. Então, esses são nichos que são lucrativos. Então, se você já é um profissional que tem, né, essa formação, que você já tenha, né, eu sou um advogado, sou um arquiteto, sou um engenheiro, e você quer fazer a transição, foi o que eu falei, nada que uma mentoria ensinando a parte técnica não resolva, porque está muito fácil. Então, isso aí eu joguei para você começar a pensar se faz sentido para você, tá? Daniela, mas eu sou da área de RH, não sou engenheiro, nada. Meu, foca, você pode focar em grandes construtoras, grandes incorporadoras? Pode. Dani, posso focar no ramo de construção civil no geral? Pode. Dani, posso atender de tudo? Pode. Por quê? Se você ficar pensando, eu no começo falava assim, qual que é o meu nicho? Quem que eu vou atender? Ficava nessa dúvida e não prospectava ninguém. Então, é importante você entender que se você ficar parado, você vai paralisar mais ainda. Esteja em movimento, busque os primeiros clientes. Hoje, eu praticamente não faço vaga operacional, faço mais vagas estratégicas. Mas por quê? Lá atrás, eu comecei com muitas vagas, né, de operação. Não que seja um problema, mas a gente vai, na caminhada, a gente vai entendendo o que a gente gosta mais, tá? Outro ponto, como construir a sua marca? As pessoas falam, ai, Dani, mas eu não tenho conteúdo ainda. Olha, eu estou aqui criando conteúdo para vocês. Então, o que a gente tem que entender? Entender onde você está e onde você quer chegar. Então, quando eu comecei a minha consultoria, lá em janeiro de 2022, eu entendi que eu tinha experiência técnica, experiência comportamental, mas eu não tinha experiência com vendas, eu não tinha experiência com internet. E aí eu entendia que eu estava ali, mas que eu queria chegar onde? Eu queria ter um livro, eu queria fazer palestra, eu queria fazer treinamento. Eu fui me aperfeiçoando. A partir do momento que você tem o ponto que você está e o ponto que você quer chegar, fica muito mais fácil. Então, por isso que eu falo, tenha papel e caneta e anote quais são as suas expectativas em relação à consultoria. E nada, absolutamente nada vai acontecer da noite para o dia, a menos que você ganhe na Mega Sena, tá? Mas, por isso que eu coloquei aqui, como construir a sua marca, é uma construção. Eu estou com a minha consultoria desde janeiro de 2022, agora vamos fazer 2 anos. Então, né, olha só, eu consegui construir bastante coisa, mas ainda tenho muita coisa para construir. Ambiência, quando a gente fala em ambiente, qual tipo de ambiente que você está frequentando? Quais são as pessoas que você está andando? Eu falo isso, sabe por quê? No começo da minha consultoria, eu andava só com aquelas pessoas que reclamavam. Ai, porque o meu negócio não vai dar certo. Ai, porque eu não estou vendendo. Ai, porque está fraco. Ai, porque... Gente, pelo amor de Deus, a primeira coisa que eu fiz foi estar em ambientes de pessoas prósperas. Estar em ambientes de pessoas que estão no nível acima do meu. Então, a gente precisa começar a entender que a gente precisa estar em ambientes de pessoas com nível maior. De pessoas que eu olho e falo, eu quero chegar lá também. Isso é ambiência. Não estejam em ambientes tóxicos, em ambientes que as pessoas só reclamam, as pessoas, sabe? Ao invés de você ficar debatendo e reclamando, use toda essa energia para prospectar cliente, para criar a sua marca, né, para desenvolver o seu negócio. E aí tem a constância, que é você fazer o quê? Lembra que eu falei lá atrás, no LinkedIn, que eu ficava de domingo a domingo fazendo captação de clientes? Isso chama-se constância. Faça todos os dias. Todos os dias você entra, olha o seu negócio,
faça captação, monte o seu LinkedIn, monte o seu Instagram para que você seja ativo nas redes sociais. E isso a gente está falando de todos os dias, tá, gente? Para construir aí uma marca forte, uma marca sólida no mercado. Quais são as estratégias para a gente fechar contrato, gente? Foi o que eu coloquei aqui, né, atrás. Você está criando sua marca. Se você tiver constância, automaticamente os clientes vão te procurar. Mas você tem uma boa apresentação? Você sabe que tipo de serviço você vai vender? Quando eu comecei com recrutamento e seleção. Então, o que eu fiz? Vou focar em recrutamento e seleção e mentoria de carreira também. Então, eu ensinava as pessoas, os candidatos, a fazerem currículo, fazerem LinkedIn, simulação de entrevista. Se vocês olharem, lá no meu perfil no Instagram tem um link na bio. Lá naquele link, você entrando, eu tenho alguns cursos baratinhos de simulação de entrevista, de currículo. Então, tudo isso é muito bacana para quê? Porque o candidato ele não sabe fazer currículo. Então, eu peguei uma dor do mercado e comecei a trabalhar em cima dela. Então, isso é fundamental. Então, aí eu comecei a fechar um contrato de mentoria em cima dessa minha expertise, porque como recrutadora, eu sei o que eu pergunto na entrevista, eu sei o que o mercado está buscando. Então, a gente precisa entender. Isso é uma estratégia. Eu tenho uma expertise e eu estou vendendo para o candidato. Segundo ponto, recrutamento e seleção. Lembra que eu comecei a buscar as empresas dentro do LinkedIn? E um ponto importante, recrutamento e seleção é a porta de entrada. Depois, você acaba vendendo treinamento e desenvolvimento, você acaba vendendo palestra, implantação de RH, cargos e salários. Então, primeiro, você se faz necessário dentro dessa demanda específica. E aí, depois, o que vai acontecer? Depois, você vai organizando o restante das coisas. Então, esteja presente, ofereça o seu serviço. Ai, Dani, compensa fazer cartão de visita? Eu ainda faço, porque tem lugares ainda que tem pessoas que não têm fácil acesso à tecnologia e falam assim para mim, Dani, me dá o seu cartão? Opa, já estou com ele aqui na bolsa, tá? Então, use essas estratégias. Fale com as pessoas, faça a captação de recrutamento e seleção primeiro, e faça mentoria de carreira. Hoje eu faço mentoria de carreira, mas eu faço num volume menor. Mas eu sei fazer, as pessoas ainda me procuram. Mas qual que é o meu foco? Recrutamento e seleção. Fiz recrutamento e seleção, palestra, treinamento, desenvolvimento. Por isso que você precisa ter o quê? Uma esteira de produtos, tá? A construção da sua marca poderosa. Instagram, LinkedIn, né? Como que estão essas ferramentas? Como que você está ativo no LinkedIn? E quando eu falo ativo, gente, não é postando meme, é sendo realmente um profissional que faz diferença na vida das pessoas. Por isso que eu estou te falando, eu vou deixar aqui o meu perfil no LinkedIn para vocês darem uma olhada, para vocês se inspirarem e construírem de vocês. Dani, não sei fazer LinkedIn. Lá no meu link, na bio, tem o curso de LinkedIn, para você conseguir montar o seu LinkedIn, para você conseguir colocar todas as informações direitinho. Então, dá uma olhada lá, que vale muito a pena nesse momento que você está em construção, para você ter aí a sua marca poderosa, ter um LinkedIn estratégico e o Instagram também, tá? LinkedIn para quem está buscando pessoa jurídica. Instagram para quem está buscando pessoa física, são coisas diferentes. Vou ver se eu gravo aqui alguma outra aula falando de captação de clientes também. Desenvolvendo serviços que encantam. Ai, Daniela, não sei se eu quero consultoria, tem muita consultora de RH aí no caminho. Não é assim que a gente pensa? Eu pensava nesse formato também, só que qual que é o seu diferencial? Qual que é o seu diferencial como profissional? O seu diferencial como empresa? Hoje, eu tenho vários depoimentos de clientes que falam assim, Dani, nossa, a sua generosidade, a sua atenção com os colaboradores, o jeito de tratar. Então, assim, eu tenho uma particularidade só minha. Você tem uma particularidade só sua. Então, a gente precisa entender algumas coisas que fazem sentido para o negócio da gente. Só que o nosso objetivo é, além de dar resultado para o cliente, porque ele contrata a gente para quê? Para dar resultado, para contratar uma pessoa, né, um profissional excelente, porque se ele soubesse contratar, ele não contrataria a gente. Se ele soubesse fazer recrutamento e seleção, ele não chamaria
nós consultores. Então, vale muito a pena você entender qual o diferencial do seu trabalho. Então, entra, dá uma olhada aí, coloca no papel também e veja o que faz a diferença aí no seu negócio, o que te faz diferente do mercado. Estabelecendo preços competitivos. Isso aqui eu não concordo muito, tá? A gente tem uma diferença grande entre preço e valor. Qual que é o seu valor no mercado? O que você oferece? O preço é algo monetário, money, bufunfa, dinheiro no bolso. Agora, fala assim, ai, Dani, fulano para fazer um currículo cobra R$ 50, vou cobrar 25. Não, esquece isso, gente. Esquece isso. Uma coisa importante também, se você quer aprender monetizar com recolocação profissional, eu tenho esse curso lá também, que eu vou deixar o link para vocês. Por quê? Não se cobra 50, R$ 60 para fazer currículo. Não cobra, gente. Não tem isso. Porque fazer currículo não é só pegar um monte de informação e colocar lá. Você tem que fazer o currículo com estratégia. Então, é isso, tá? Não tem outro caminho. É estratégia. Então, não adianta você colocar o seu preço lá embaixo se você vai ter um desgaste de energia grande para poder fazer essa entrega. Então, vale muito a pena você dar uma olhada no mercado. Nós, consultores autônomos, não trabalhamos com tabela de preço, a gente trabalha de forma personalizada. Ah, mas o cliente A você cobrou 500, o cliente B você cobrou 1.000. Tá, tem alguma diferença no meio do caminho. Se meu atendimento é personalizado, se eu não tenho uma tabela de preços, eu vou entender a necessidade de cada cliente. Então, nós não podemos ter tabela de preço. A gente precisa chegar aí num valor de hora, por exemplo. Então, qual o seu valor de hora? 250, R$ 300? Como que você chega nisso? Você tem que entender, olha, eu vou fazer uma consultoria de recolocação profissional. Quanto tempo você vai ficar nisso? Quanto tempo você vai demandar de energia? Então, a gente precisa entender e precisa ser claro. Já a minha dica. Ah, Dani, eu estou começando. Mínimo 150 a R$ 200 por hora, tá? Mínimo esse valor. Mas é o que eu falo, a gente precisa entender caso a caso. Deixa eu abrir um parênteses e falar uma coisa aqui. A gente precisa, quando a gente fala, voltando aqui um pouquinho, construção da marca poderosa, é muito importante que vocês tenham depoimentos de clientes que vocês já atenderam, tá? Ai, Dani, mas eu nunca atendi nenhum cliente. Aí tá o pulo do gato. Anota aí. Um serviço chamado Pro Bono. Pro Bono. Pro Bono. P-R-O, espacinho, B-O-N-O. Pro Bono. É onde você oferece um serviço de forma gratuita para uma pessoa. Gente, até hoje eu faço palestra pro bono. Fiz muito recrutamento de seleção pro bono. Então, é você chegar naquela empresa e falar assim, olha, meu nome é Daniela, eu estou começando a trabalhar com recrutamento de seleção, vi que você está com uma vaga em aberto, eu quero fazer para você de forma gratuita, de forma voluntária, você aceita? E aí, ao final, você gostando do meu trabalho, você me dá um depoimento, pode ser? E isso você pode fazer com um candidato também. Então, se o candidato, por exemplo, precisa de um currículo, precisa de um LinkedIn, e você sabe, né, fazer, faça pro bono e no final peça para ele te dar um depoimento. Se vocês entrarem lá no meu Instagram, eu tenho os destaques de depoimentos também. Isso é você formando uma marca poderosa. Isso te dá o quê? Autoridade. Por quê? Quando você vai contratar um serviço, você não busca indicações, às vezes, do profissional? Você fala, mas será que esse cara vai entregar? Será que o cara é bom? Então, a construção da sua marca poderosa, ela tem que ter também esses depoimentos. Só que os depoimentos, eles não podem se perder ao vento. Você precisa colocar nas suas redes sociais, tá? Isso aqui, gente, é uma chave. E aí as pessoas me perguntam, Daniela, qual que é a chave do sucesso? A chave do sucesso é você ser constante. Outra coisa que é a chave do sucesso. Gente,
Conteúdo gratuito ajuda, e eu quero ajudar muito vocês com conteúdo gratuito, mas não é o suficiente. Desde que eu comecei, eu pago mentoria, eu faço mentoria. Sabe aquela pessoa que chega e fala, faz o meu currículo, dá uma olhadinha no meu currículo, né? Quem está começando, eu dava uma olhadinha, arrumava e pedia um depoimento em troca. Mas hoje eu não consigo mais. Então, a gente precisa, a chave do sucesso é você se valorizar também. Então, nossa, a Daniela está entregando um conteúdo muito bacana, mas a Daniela também pode entregar muito mais através da mentoria, que é olhar o seu negócio de perto, né? Então, a gente precisa entender que para a gente poder crescer, você está aqui com conteúdo gratuito. Para você poder chegar no degrau acima, você vai ter que investir na sua carreira. E eu, quando eu comecei a entender isso, que eu comecei a participar de encontros de network pagos, que eu comecei a participar de mentorias, tudo começou a fazer sentido. Então, a chave do sucesso é você investir na sua carreira, é você investir no seu negócio, é você querer pagar o preço para isso. Eu pego sábado, domingo, para poder gravar conteúdo, para poder fazer as coisas que eu tenho que fazer, para fazer captação de clientes. Então, a chave do sucesso do seu negócio depende 100% de você. Mas eu estou buscando aqui um cursinho gratuito, sabe, Daniela? Ok, não tem problema nenhum. Se você está aqui, você vai permanecer assim. À medida que você vai investindo em você, investindo no seu negócio, você vai começando a subir os degraus e você vai começar a ter resultados mais rápidos. Entendam, mentoria diferente de curso. Curso você compra que nem, se você quiser aprender como monetizar com recolocação profissional, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo. Você pode comprar esse curso que eu vou te ensinar como monetizar. Você não vai ter acesso a mim, você vai entrar, ver as aulas e ok. Daniela, eu quero ter uma mentoria para entender como que eu monetizo com recolocação profissional. Você vai ter acesso a mim e eu vou te ensinar exatamente como que eu faço para você atender esses profissionais. Entende? Então, mentoria não é curso, são coisas diferentes. Método do sucesso, isso aqui foi o que adotei, tá? Para minha vida e tem dado certo. Passo 1, perdoar. Aqui a gente está falando muito da técnica, mas a gente tem que falar de comportamento também, tá? Então, a gente só cresce quando a gente entende que existe, às vezes, uma mágoa dentro da gente, a gente precisa fazer o quê? Perdoar. A gente precisa liberar o perdão para que a gente possa crescer. Então, esse é um ponto crucial. Segundo ponto, agradecer. Agradeça pelas pequenas conquistas. Agradeça pelo que você conquistou. Agradeça pela sua vida. Agradeça pela oportunidade de estar assistindo essa aula, um conteúdo que vale ouro líquido para quem está começando. 3, oportunidades. Você tem aproveitado as oportunidades? Você vai aproveitar essa aula, você vai anotar tudo e você vai começar a aplicar? Você tem participado de encontros onde você consiga apresentar o seu negócio? Você tem participado de encontros onde o ambiente é aquele ambiente onde você quer estar? Não é aquele ambiente onde as pessoas só reclamam? Então, aproveite as oportunidades, porque as pessoas vão vir para te dar aquela oportunidade. Às vezes, se você estiver com medo, se você não estiver no lugar adequado, você vai perder. Ponto 4, seja resiliente. As coisas não vão dar certo da noite para o dia, a menos que você ganhe na Mega Sena. O que você vai fazer? Ser resiliente, você vai insistir, você vai nos encontros, você vai pagar uma mentoria, você vai colocar no papel, você vai trabalhar sábado, domingo e feriado, e tá tudo bem. Até você conseguir estabilizar o seu negócio, até você conseguir crescer. Então, seja resiliente no seu negócio. Seja constante, esse é o ponto 5. Lembra que eu falei da captação de clientes todos os dias? Não adianta captar clientes dia sim, dia não, mês sim, mês não. Você precisa ser constante nessa prática. Você precisa estar ativo nas redes sociais. Você precisa mostrar para o seu cliente que você está vivo, que você tem um produto ou um serviço que vai mudar a vida dele. E como que a gente faz isso? Constância, todos os dias. Se vocês olharem nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram, eu participei de vários eventos. Todos eles estão lá nos meus destaques. Porque eu coloco nos stories, some, né, depois de 24 horas, e eu coloco lá nos meus destaques.
Se vocês olharem no meu feed, tem foto dos eventos que eu participei. Então, se vocês entrarem lá hoje, vocês vão saber o que eu faço, tá? Então, esse aqui foi um método rápido que eu criei, 5 etapas, que eu considero que é o método do sucesso, tá? E aí, tudo isso me trouxe para esse livro, Gigantes do RH, que acabou de ser lançado em dezembro de 2023. Um livro onde somos em 16 autores. Esse livro, o objetivo é a gente falar um pouquinho de cada subsistema da área de RH. E eu falo do quê? O assunto que eu sou especialista, que é recrutamento e seleção. Então, lembra que eu falei lá, vamos investir na sua carreira. Então, se você já quer começar ser um consultor de sucesso, sentar em mesas prósperas, eu te convido a ter esse livro de cabeceira. Como eu te falei, são 16 profissionais falando de mentoria de carreira, falando de cultura, falando sobre liderança, falando sobre recrutamento e seleção, tudo o que você precisa saber. E cada capítulo vai te gerar o quê? Um insight. Vou deixar o link também aqui abaixo para você, para que você possa conhecer esse livro. E ele já é um caminho para que você consiga estudar e você sair da caixinha. Então, você não precisa começar com uma mentoria de 4, 5 mil reais. Comece comprando um livro, comece estudando, comece tendo insights com algumas informações que são básicas, tá? Esse aqui é o meu QR Code, que dá acesso aí para o meu Instagram. A partir de agora, eu vou estar sempre gravando aulas. Então, esse canal aqui no YouTube, ele tem poucas informações por hora, mas a minha ideia é, uma vez por semana, gravar conteúdo. Então, se você tem interesse em consultoria de RH, se você tem interesse no subsistema recrutamento e seleção, palestra, treinamento e desenvolvimento. Então, já ativa o sininho aqui desse canal para que você consiga receber aí todas as informações de forma clara e objetiva. Daniela, e se eu tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, me manda aqui no direct do Instagram, porque a sua pergunta pode gerar um conteúdo muito bacana para um vídeo bem legal. Então, eu quero te agradecer, muito obrigada pela paciência. Vídeo entregue com sucesso, conteúdo entregue com sucesso. E aí, só deixa aqui nos comentários para mim, né? E curte esse vídeo se fez sentido para você e compartilha com outras pessoas da área também, que de repente são pessoas que precisam ouvir essas palavras para poder aí desbloquear o seu negócio. Então, Daniela Araújo, fico por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo.